Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando a AM 1270 em Ribeirão Preto, ou então nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é dia 21 de outubro de 2021, aniversário de Carlos Batista. Estaremos juntos ao vivo até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. O primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira de trabalho para os jogadores da Macaca. Domingo, a Macaca vai enfrentar o Remo em Belém do Pará pela Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco vamos falar sobre as eleições na Ponte Preta, que estão marcadas para acontecer no dia 20 de novembro. O presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Tagino Alves dos Santos, fala sobre o pleito e também sobre a exclusão de alguns conselheiros que tentaram e estão tentando na justiça retornar ao quadro de conselheiros do clube. E agora o destaque do Guarani, chegando na Bandeirantes com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí. Também, Júlio. O técnico Daniel Paulista está realizando o último trabalho do Guarani para a partida desta sexta-feira contra o Confiança. Jogo que será às 7 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. Júlio César deve ir para o jogo, foi preservado e será confirmado pelo treinador. Rodrigo Andrade cumpriu suspensão automática e também retornará. E Júlio, pelo Campeonato Paulista Sub-20, mais uma vez carimbando a boa campanha. Agora há pouco no CT, com gols de Caio e Matheus Souza, o Guarani bateu o Peixe por 2-1. Em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visita o Internacional em Porto Alegre. Se vencer, o Massa Bruta abre 5 pontos do Corinthians na 5ª posição. Corinthians. Salve o Corinthians! E o Corinthians, João Paulo Capelanes. Atenção, pressão total em cima do técnico Silvinho, que joga pelo emprego neste fim de semana, domingo, fora de casa contra o Internacional em Porto Alegre. Anteontem rolou aquela reunião do Conselho Deliberativo do clube. Roberto de Andrade, diretor de futebol, e Alessandro Nunes, o gerente de futebol do Corinthians, os dois defenderam
defenderam a sequência e a permanência do treinador, independentemente do resultado que vai acontecer no próximo fim de semana. Então, com a Gaviões da Fiel pressionando, com boa parte da fiel torcida corintiana querendo a saída de Silvinho, até agora ele é bancado pelos 2 dirigentes que comandam o futebol no clube. Em relação ao time que joga no fim de semana, João Vitor está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fagner volta a ficar à disposição do técnico Silvinho. Após vitória contra o Brusque, jogadores do Botafogo fazem lei do silêncio em protesto contra os salários atrasados. Palmeiras. Quando sujo ao viver de imponente. Em Palmeiras também na Band com Vinícius Bueno. A delegação do Palmeiras está de folga nesta quinta-feira, depois da vitória de ontem por 2-1 contra o Ceará fora de casa. Com este resultado, o Verdão quebrou um tabu de 24 anos sem derrotar o Ceará jogando no Castelão em Fortaleza, já que a última vez havia sido em 1997 na goleada por 5-2 pela Copa do Brasil. E este resultado foi importante também porque o Verdão, depois de ficar 7 partidas seguidas sem vitória, embalou a 2ª vitória consecutiva, algo extremamente importante para retomar a confiança dos atletas. A delegação vai se reapresentar na manhã desta sexta-feira para realizar 3 treinos antes do jogo de segunda contra o Sport no Allianz Parque. CBF decide liberar áudios do VAR em jogos do Campeonato Brasileiro. A novidade vale apenas para os jogos da Série A, então não teremos ainda os áudios do VAR na Série B, e entra em vigor na 31ª rodada da competição, que começa no dia 10 de novembro. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O tricolor Paulo do Vale. Jonathan Caleri é dúvida para o duelo do São Paulo contra o Bragantino, domingão 6h15 em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Com o edema na coxa, o argentino não participou da última atividade. Será melhor avaliado, mas pode ser preservado para a sequência da temporada. Já Emiliano Rigoni realiza trabalhos físicos, visando uma recuperação e um retorno após um estiramento na coxa. Ainda não deve voltar contra a equipe do Bragantino. Caso diferente de Igor Vinícius, 1 mês após sofrer uma pancada no olho, ficar afastado das atividades, o jogador recupera a forma física e pode ficar à disposição de Rogério Ceni pelo lado direito defensivo do tricolor paulista. Treinou com bola e, dependendo das últimas atividades, pode ser relacionado contra o Bragantino. No domingo, o Basquete Veracruz entra em quadra já, às 7h30 da noite, para enfrentar o Santo André no ABC pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Peixão chegando com Gustavo Soler. O técnico Fábio Carilli começa a esboçar a escalação do Santos para o jogo deste sábado às 5 horas da tarde contra o América na Vila Belmiro, que receberá 50% do público na sua capacidade. Sem poder contar com o zagueiro Wagner Palha, o comandante fará uma alteração. Sai o esquema com 3 zagueiros e volta o tradicional 4-3-3 com Madson e Felipe Jonathan jogando nas laterais. Diego Tardelli e Raniel brigam por vaga como centroavante. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, um abraço pra você. Qual é o seu destaque, CH? Oi, Júlio, boa tarde a todos. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O Coritiba está muito próximo de sacramentar o seu acesso. E ontem, o Botafogo deu mais um passo importante, passou o carro em cima do Brusque, fez 3-0. Agora, na classificação geral, o Coritiba tem 57, o Botafogo tem 55. Os dois, Júlios, eles estão muito próximos da primeira divisão. Os dois com 16 vitórias. Precisam aí de 2 vitórias no máximo em 7 partidas para estar de volta à primeira divisão. Carlos Batista. Hoje, 21 de outubro, é aniversário do nosso comandante Carlos Batista. Eu também gosto. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta.
E é muito legal, porque fala sobre brilho e o Batista, ele traz muito disso, né? Traz muito do brilho, não só pela competência profissional, mas pela liderança que ele exerce aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na família dele. A gente tem o Batista como exemplo também de pai de família, de avô, de amigo, de irmão. Então é uma tremenda satisfação hoje aqui, em nome de toda a nossa equipe, que é comandada por você, mandar esse abraço simbólico e fraternal para você, Batistão, que você seja muito feliz mesmo, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Eu tenho certeza que você também tem essa vocação, Batista! Muito obrigado, Júlio. Palavras muito densas, consistentes, que chegam diretamente ao meu coração, mexendo com todas as fibras do meu ser. Já tive a oportunidade de me emocionar muito, né, hoje na tela da Band, com as suas palavras, com as palavras de todos os amigos que tiveram a preocupação de separar um tempinho para gravar uma mensagem e colocar lá no programa Os Donos da Bola. Eu fico lisonjeado, né? Fico emocionado com estas homenagens. É impressionante, mas todo ano a gente faz aniversário e todos os aniversários, as homenagens feitas, as palavras, as mensagens, elas são, assim, parece que é a primeira vez, né, que a gente está ouvindo aquilo. Mesmo os companheiros que já tiveram essa oportunidade de me parabenizar em outros tempos. Aqui nós temos companheiros longevos na equipe, mas todo ano eu recebo, assim, com muita emoção, esse carinho imenso. E feliz daquele que passou pela vida e teve a oportunidade de deixar amigos e deixar também um legado. Quem passa pela vida sem deixar nada, nenhum rastro positivo, é porque não viveu absolutamente nada e também não se preocupou com o seu semelhante. Ao longo da minha vida tive sempre essa preocupação de produzir profissionais, dar a oportunidade para que cada um pudesse desenvolver o seu talento, a sua capacidade e depois, como muitos já fizeram, bateram asas, foram para outras emissoras, estão brilhando aí no cenário nacional e até sinto um orgulho muito grande, né? Quer dizer, a oportunidade é uma coisa que tem que ser necessária, ser dada ao talento, mas daí para frente só vai seguir quem efetivamente tem qualidade e vai marcar território, aquilo que tem competência para poder desenvolver. Então a minha única qualidade é justamente dar a essa oportunidade para que cada um pudesse desenvolver, mas é uma luta imensa, né? Durante tanto tempo fazendo a mesma coisa, ninguém fica tanto tempo fazendo a mesma coisa e com um lastro tão positivo, tão forte quanto esse. Eu estou aqui em Campinas desde 1984. Então, no dia do meu aniversário, todas essas mensagens de carinho me tocam muito o coração, me deixam realmente emocionado. É o que aconteceu hoje no programa Os Donos da Bola, está acontecendo agora aqui no Bandeirantes Esportiva e acredito que será assim ao longo de todo o programa. Muito obrigado a todos que tiveram um tempinho e lá nas redes sociais, né, colocaram uma mensagem de carinho com palavras profundas. É motivo de muita satisfação, tá? Que Deus abençoe a todos e que deem a vocês o dobro, o triplo do que aquilo que vocês desejaram para mim ao longo do dia de hoje. Bom, e como tema, eu separei aqui algo que reputo muito importante. Os clubes brasileiros não se preocupam muito com as suas marcas, com raras exceções. Deveriam cuidar melhor, porque a marca é o patrimônio mais importante de uma empresa. A Apple, por exemplo, a marca mais valiosa do mundo, essa que faz celular, faz tablet, enfim, todo mundo conhece a marca Apple. Valor estimado em 2021 de 323 bilhões. Essa estimativa feita por especialistas
de agências de classificação. 323 bilhões vale a marca. Não estou falando aqui de patrimônio físico, não. Estou falando valor da marca. A Coca-Cola, a mais famosa empresa, bebidas, né? Empresa de refrigerante carbonatada mundial, tem um lucro de 6 bilhões líquidos para a empresa por ano. E tem na sua marca o seu maior capital. Certa vez, assistindo uma palestra, o palestrante disse que a marca Coca-Cola valia 100 vezes mais do que o patrimônio físico da Coca-Cola. O futebol brasileiro é um exemplo de relaxo com as suas marcas. Não cuidam direito, não registram as patentes e são constantemente engolidos por produtos piratas. Diferente de muitos clubes de futebol no Brasil, a Ponte Preta, em 2017, investiu na propriedade industrial com o processo de registros de marcas. A partir daquele ano, apenas a Ponte Preta poderia utilizar as suas marcas em produtos. Assim que desejar usar qualquer símbolo do clube, qualquer empresa, a partir de 2017, precisaria ter uma autorização prévia do clube para usar as marcas. Ou então, seria ou será impedida, né, a empresa que tentar isso, e inclusive podendo sofrer penas legais. Os registros também garantem, por exemplo, a exclusividade da agremiação na utilização do nome Ponte Preta no comércio e na representação de produtos. A Ponte Preta registrou não apenas os nomes e tipos de serviços associados a eles, como também as imagens, brasões e logotipos da Ponte Preta, PONTV, Loja da Macaca, TC10+, Torcedor Camisa 10, escolinhas de futebol e, portanto, só ela pode utilizar essas marcas. Registrou também os direitos autorais dos personagens da família Macaca, Gorilão, Macaca e os filhotes. Na Escola Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi lá que foi feito o registro. E os direitos sobre o hino do clube, letra e partitura, o registro foi na Biblioteca Nacional. Mesmo assim, a Ponte Preta, que é a Associação Atlética Ponte Preta, não registrou o nome Ponte Preta Futebol Clube, deixando essa marca, portanto, em aberto no mercado. E assim surgiu a Ponte Preta Futebol Limitada. É uma empresa de futebol de Ijuí, em Santa Catarina. A empresa está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em nome de 2 empresários, Luiz Carlos Nunes e Joel Volmir Trindade, com um capital de R$100 mil. A data de abertura é de 2009. Eu não sei, mas pode ser que a Ponte tentou registrar todas as derivações lá em 2017 e provavelmente não conseguiu Ponte Preta Futebol Clube ou Ponte Preta Limitada, porque já possuíam um registro. Entretanto, todos os clubes que aderirem ao futebol empresa, projeto já aprovado pelo governo federal, obrigatoriamente terão que usar SAF no nome. Por exemplo, Associação Atlética Ponte Preta SAF, ou Guarani Futebol Clube SAF. Nesse caso, a Ponte Preta poderá recuperar o nome Ponte Preta Futebol Clube, acrescentando o nome SAF. É a preocupação que todos os clubes deveriam ter com a sua marca, porque a marca é o patrimônio mais valioso que um clube de futebol ou uma empresa pode ter. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado. Eu, inclusive, também registrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro o nome Tigrão. Já está registrado, isso daí foi de autoria de Carlos Batista, mas não registrou, senão ele teria que me pagar um royalty.
e eu registrei. Então, comentarista Tigrão, nenhum no Brasil pode ser chamado, sob pena de ter que me pagar uma grande indenização que está arbitrada em R$1. Esse é o valor da marca Tigrão. Ô, Júlio, resultado de ontem do Botafogo mostrou a diferença entre os homens e os meninos, né? Botafogo com alguma dificuldade no primeiro tempo, depois descarregou, foi para dentro e mostrou que, apesar de todas as suas dificuldades administrativas, financeiras, desmandos e outras coisas mais, mostrou o Botafogo que não está para brincadeira e deu logo uma despachada no Brusque, um grande resultado para a Ponte, naquela briga insana para tentar escapar do rebaixamento. O Botafogo fez 3-0 e agora a semana está sendo boa, porque o Londrina em casa só empatou. Seria melhor, é verdade, que tivesse perdido, não é? Mas, de qualquer forma, mantém aí uma diferença de 2 pontos, e a Ponte, mesmo que venha a perder, tomara que isso não aconteça, mas mesmo que venha a perder do Remo lá no Baenão, no domingo, 16 horas, ela não entra na zona de rebaixamento, porque o Londrina já jogou e está a 2 pontos. E esse resultado, o qual eu estou repercutindo aqui, da vitória do Botafogo por 3-0, com um segundo tempo muito bom para cima do Brusque, deixa o Brusque a apenas 1 ponto à frente da Ponte, com um jogo a mais. Então veja você o tamanho da importância de uma vitória da Ponte nessa partida de domingo lá em Belém. Ela ultrapassaria de passagem o Brusque e também o Operário, né? E ficaria a 1 ponto do Remo, que hoje é o 13º. Então é muito importante para a Macaca vencer esse jogo. Resta saber se os jogadores, a diretoria, a comissão técnica, enfim, se o clube como um todo vai encarar dessa maneira, dando um tratamento de uma decisão mesmo, de um jogo de vida ou morte. Porque se a Ponte chegar a 37, com mais 7 jogos por realizar, e precisando ganhar 2, ela escapa, ela solta um pouco este nó muito apertado que está em torno do seu pescoço. Eu espero, sinceramente, que a Ponte consiga tratar, que ela dê o grau de importância que esse jogo tem para a partida e que entre com um espírito diferente, onde entra para matar ou morrer e todo mundo quer voltar vivo para Campinas e vence esse jogo lá em Belém. Acho que uma vitória da Ponte lá praticamente tira a Ponte da Série C no ano que vem. Agora, se continuar adiando, aí esse aperto no pescoço, essa corda, ela vai apertando a cada jogo, a cada rodada, e vai chegar um momento que ela vai acabar estrangulando, enforcando a Ponte. Bandeirantes Esportiva no ar nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joelso Cardoso, o timaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Valdemir Gomes, Carlos Henrique e Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes e o aniversariante de hoje. Comando regional da Rádio Bandeirantes do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol.
informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hoje tem bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 19ª rodada, Internacional e Red Bull Bragantino. O jogo no Beira-Rio, às 8 horas da noite. Diego Aguirre deve escalar o Inter com Marcelo Loba no gol. Saravia na lateral direita, Mercado, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso e Maurício. Tyson, Patrick e Yuri Alberto, esse é o provável Colorado. Já o Bragantino, comandado pelo técnico Maurício Barbieri, vai a campo com Cleiton no gol, Aderlan na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar, Emiliano Martínez, Eric Ramírez e Pedrinho, Elinho, Coelho e Hurtado. Lembrando que o Red Bull está com uma série de desfalques para o jogo de hoje. O Arthur e o Ítalo estão na lista de Covid, o Luan Cândido machucado com lesão muscular, o Praxedes também está fora do jogo machucado, Jadson, Gabriel Novaes estão suspensos e o Vitinho com o Bruno Tubarão, jogadores que estão ainda em recuperação física, ou seja, uma série de desfalques para o Toro Louco, mas hoje joga contra o Inter para tentar abrir vantagem do Corinthians na 5ª posição. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de outubro. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 23 de outubro. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta vai até Belém do Pará enfrentar o Remo às 16 horas no Estádio Baenão. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Alabastini. É fácil você preparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfície que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais, produto Alabastini, gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estanhos. Nivela Madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2L. Júlio Nascimento. Estou aqui aguardando a sua mensagem de áudio, hein? Mande aí para o nosso WhatsApp 97102-1493. Este é o nosso WhatsApp que está aqui liberado para você falar sobre o Guarani, que joga amanhã contra o Confiança, você falar da Ponte, que pega o Remo domingão, hoje também com assuntos políticos na Macaca. Você que estava esperando aí por atualizações do quadro político da Ponte, fique atento. E também espaço para você mandar a sua mensagem para o Batistão, né? Grave um áudio aí desejando aí parabéns para o Batistão. Nos mande aí uma história que o Batista foi marcante para você, alguma narração, algum episódio. Será um prazer relembrar aqui grandes momentos durante a trajetória do CB. Então, 971021493, este é o nosso WhatsApp que está liberado para você. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Vamos lá, informações da Ponte Preta chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Antes do noticiário da Ponte, quero aqui mais uma vez, né? Já fiz isso na tela da Band, também fiz isso de forma particular, mas de forma pública, desejar os parabéns ao Batistão por mais um ano de vida, que ele tenha muita felicidade, muita paz, muita saúde e que ele continue sendo esse ser humano incrível, né? E hoje você na tela da Band citou aí a palavra gratidão e eu serei eternamente grato ao Batista pela oportunidade profissional que ele me proporcionou e que literalmente mudou a minha vida. Então eu quero aqui em público desejar os parabéns ao Carlos Batista, ao Batistão, por mais um ano de vida. Parabéns, Batistão, felicidades, tudo de bom, muita felicidade. Afinal de contas, o ser humano
nasceu para ser feliz. Sensacional! Lupe, muito obrigado. Que Deus te abençoe, meu amigo, pelas palavras que me tocam profundamente. Fiquei muito feliz ao receber aí as suas palavras, né, no vídeo lá na tela da Band e também aqui no particular, quando você mandou aqui no grupo, no nosso grupo, as suas homenagens, as suas palavras, a sua mensagem. Muito obrigado mesmo e que Deus te ilumine, proteja, te dê vida longa, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Bom, tá aí então as palavras ao Batistão, agora sim falando da Ponte Preta, que joga contra o Remo domingo, 4 horas da tarde lá no Baenão, só que eu coloco uma pausa nos assuntos dentro de campo para falar sobre política, até porque a Ponte não é segredo para ninguém, vai ter eleições no dia 20 de novembro e nos bastidores isso já tá pegando fogo, a gente até sabe de alguma coisa, outra coisa aqui, só que a situação da Ponte em campo, ela não colabora pra gente falar dos dois assuntos, né? Mas enfim, hoje o assunto que a gente vai abordar aqui no noticiário da Ponte Preta, primeiro é política, porque o presidente do Conselho Deliberativo, nós cobramos aqui o Dr. Tagino um posicionamento, algumas declarações a respeito do pleito que vai acontecer no mês de novembro, para ele se manifestar. E hoje ele deu uma entrevista coletiva de forma virtual, até respeitando os protocolos de saúde. O Dr. Tagino, ele fala sobre o registro das chapas que vão concorrer ao pleito no dia 20 e também a situação de alguns conselheiros que foram excluídos e estão tentando, na justiça, voltar ao quadro de conselheiros da Ponte Preta. Alguns já conseguiram, outros ainda não. E nessa entrevista, o Dr. Tagino também fala se as eleições na Ponte, elas podem parar na justiça e influenciando, inclusive, o planejamento para a temporada de 2022. Só um detalhe, eu vou colocar a entrevista na íntegra. Quem faz as perguntas é o assessor de imprensa da Ponte Preta, o Thiago Toledo. Então, a pergunta dos veículos de comunicação e a resposta do Dr. Tagino Alves dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Coletiva de imprensa com o Dr. Tagino Alves dos Santos. Correio Popular, Tagino. Inúmeros conselheiros se manifestaram contrário à posição do Conselho Deliberativo por exclusão do quadro de associados nos últimos meses, pouco antes do processo eleitoral na Ponte Preta. Qual é a sua posição como presidente do órgão? O Estatuto Social da Ponte Preta e o seu regimento interno prevêem penalidades para os casos de infração à nossa regra, nosso estatuto. E isso nós temos também como, por exemplo, as obrigações financeiras do conselheiro, do associado para o clube, elas também são obrigações previstas no Estatuto Social. Aqueles conselheiros que não cumprem com essas obrigações, eles estão sujeitos às penalidades. Então, a visão que eu tenho em relação a essa questão é que é necessário cumprir o Estatuto Social da Ponte Preta. Rádio Futebol Interior, Tagino, qual sua análise sobre o que aconteceu na última reunião do Conselho? Aquele cenário poderia ter sido evitado de alguma forma? Olha, eu não concordo com o que ocorreu na reunião do Conselho, não apoio, inclusive já adotei medidas a respeito de segurança nas reuniões do Conselho. Nós tivemos um episódio parecido na gestão anterior, quando eu era o vice-presidente e o presidente era o Dr. Mauro Zuppi. Naquela ocasião ele foi obrigado a encerrar a reunião, assim como ocorreu nesse momento, mas nós não concordamos com essa postura dos conselheiros e medidas serão adotadas de apuração dessas questões. Ponte News, Tagino, bom dia. Como está o processo eleitoral? As duas chapas já se registraram? Como vai ficar a situação dos conselheiros excluídos e que conseguiram liminar na justiça? E quando você divulgará a listagem dos conselheiros aptos a votar e serem votados? Primeiro que não recebi nenhum registro, nenhum requerimento de registro de chapas. Até porque as chapas elas podem se inscrever até
Até o dia 30 agora de outubro tem prazo para que as chapas se apresentem. Não tem nenhuma chapa. Aliás, não sei nem se serão 2 apenas. Então, ainda está dentro do prazo para que essas chapas cheguem à mão do presidente do Conselho. A lista, ela já foi publicada lá atrás. Teve o edital no dia 18 de setembro e depois em seguida teve a lista dos aptos a votar. As pessoas que estão liberadas para participarem do processo eleitoral são essas que constam na lista que foi publicada em função do edital. Não existe uma lista adicional, não existe uma segunda lista. O que pode ocorrer são informações aos conselheiros daquelas pessoas que recuperaram o direito de participar do processo eleitoral através da justiça, com liminares, e algum equívoco. Conselheiros que constaram, por exemplo, numa das categorias da lista, um conselheiro que é contribuinte, mas na verdade ele constou na lista como sócio patrimonial, essa é uma correção que tem que ser feita apenas, mas não teremos uma nova lista. Digo aqui, repito, que o estatuto, ele reza que os conselheiros precisam estar rigorosamente em dia com as suas obrigações estatutárias e financeiras com a Ponte Preta na data da publicação do edital. Isso rigorosamente em dia. Então a listagem, ela puxa a relação de quem estava rigorosamente em dia. E detalhe importante, todos os conselheiros têm conhecimento dessa obrigação do pagamento financeiro. Isso é importante que a gente registre. Rádio CBN, presidente Tagino, qual foi o prazo máximo de regularização do associado para que possa ter direito a voto? O prazo é a data da publicação do edital. O edital publicado 18 de setembro. Essa foi a data limite para que a pessoa regularizasse a situação e, portanto, mantesse o seu direito para participar do pleito eleitoral. Esse foi o prazo máximo, ok? Conforme o próprio estatuto reza. Rádio Bandeirantes, bom dia, doutor Tagino. Um grande número de conselheiros foi excluído e alguns reincluídos por decisão judicial. Em função desse quadro, onde diferentes magistrados entendem que houve descumprimento do estatuto, você acredita que as eleições possam não ocorrer, ser judicializadas, gerando um grande prejuízo para o planejamento para a temporada 2022? As eleições ocorrerão regularmente, dentro dos critérios do estatuto. As chapas terão toda a oportunidade de acompanharem todo o processo eleitoral. Penso que esses conselheiros terão oportunidade de acompanhar detalhadamente através dos seus representantes na mesa. Nós teremos o pessoal que participa do processo eleitoral dentro da Assembleia e temos também o acompanhamento dos conselheiros que acompanham de fora do processo eleitoral. Mas o processo será regularmente citado. Eu não acredito que alguma chapa venha a judicializar a questão. Rádio Brasil, doutor Tagino, bom dia. Queria que descrevesse o processo de apuração, como ela é feita, quem participa, o que o estatuto prevê em relação à contestação de resultado por parte de qualquer uma das chapas. O processo eleitoral, ele é resolvido todo dentro do período da Assembleia Geral Ordinária de eleição. É o início até o final, até a proclamação da chapa eleita. Então, no início, o presidente do Conselho Deliberativo, primeiro ele convoca a Assembleia. Essa Assembleia, ele faz uma fala inicial e na Assembleia é eleito um conselheiro com direito a votar e ser votado para presidir a Assembleia Geral de Eleição. E também esse conselheiro que é eleito, ele escolhe 2 associados aptos também a votar para ser os secretários, primeiro e segundo secretários, e também 2 outros conselheiros para atuarem ali na análise dos votos, que são os escrutinadores. Esses 5 compõem a mesa do a mesa da Assembleia Geral de Eleição, ok? Durante todo o processo de eleição, que inicia-se às 19h30 às 13h30 em segunda chamada, que vai até às 20 horas do mesmo dia, todos os atos são praticados, inclusive impugnações, tudo isso ocorre dentro do processo eleitoral. O voto, que é secreto, todas essas questões precisam estar de acordo com o estatuto. Estando de acordo com o estatuto e não havendo nenhum tipo de questão de ordem, questão de impugnação a determinado ato, o processo se encerra às 20 horas,
já com a apuração dos votos. E ali o presidente da Assembleia Geral já declara a vitória da chapa que tiver um número maior de votos. GE. Tagino, bom dia. Diante dos conselheiros que conseguiram a readmissão no quadro por meio de liminares, o clube recorreu das decisões ou apresentou provas de que a exclusão aconteceu dentro do rito processual. Em relação ao dia do pleito, o conselheiro pode estar seguro de que o cenário que aconteceu na última reunião não vai se repetir? Inicialmente que o Departamento Jurídico da Ponte Preta ele tem respondido todas essas questões judiciais, portanto, cabe ao Departamento Jurídico trazer aqui questões relacionadas ao mérito desses processos judiciais. No entanto, aqui, no âmbito do Conselho Deliberativo, todas as decisões judiciais serão cumpridas. Decisão judicial se cumpre, não se discute. Então, todas as vitórias que vieram através de liminares, esses conselheiros, eles terão o direito de votar e ser votados de acordo com o texto da liminar, ok? Todos esses casos. Em relação à segurança, não vai haver mais problema em relação a isso, pelo que eu imagino. Já conversei com a diretoria executiva e foi solicitado um reforço para que essas questões não ocorram mais. Rádio Central. Tagino, bom dia. Na última reunião antes da eleição, ocorreu aquele tumulto generalizado e não foi possível, por conta da desordem, continuá-la. Você tem algum receio de que, dependendo do resultado da eleição, a chapa derrotada não aceite o resultado e entre na justiça? Não, não tenho receio, de jeito nenhum. Eu penso que todo o processo, desde a sua convocação, que foi feita de maneira legítima, e durante a tramitação desse processo eleitoral até a conclusão, tudo isso deverá ocorrer de maneira muito democrática, transparente, como isso sempre aconteceu na gestão desse atual Conselho Deliberativo. Então, não acredito que isso venha a acontecer, como eu já disse, até porque esses conselheiros poderão desenvolver algum tipo de questionamento durante o processo eleitoral, se for o caso, se houver alguma irregularidade, mas isso não acredito que venha a acontecer. Todo o cronograma tem sido preparado de uma maneira muito transparente e de acordo com o nosso Estatuto Social. Bom, esse é o Dr. Tagino Alves dos Santos. Do jeito que recebi esse material, coloquei no ar, não houve nenhum tipo de edição. Então, ele falando a respeito sobre esse processo político na Ponte Preta, repito, dia 20 de novembro acontece as eleições no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli. Por enquanto, não houve o registro oficial de nenhuma chapa, como foi dito pelo próprio Dr. Tagino, só que nas redes sociais a gente já percebe dois movimentos. O primeiro, chamado de DNA Ponte Pretano, onde, inclusive, já tem um indicado para a presidência, que é o Eduardo Lacerda, que recentemente trabalhou no marketing da ponte, se não me engano. O Eduardo Lacerda é o candidato dessa chapa. E existe também o movimento Renascer Ponte Pretano, Ponte para o Futuro. Ainda não tem um candidato, mas segundo o estatuto da ponte, eles não têm que apresentar um candidato nesse momento. Depois que a chapa for eleita a vencedora do pleito, aí essa chapa decide o nome do presidente da Ponte Preta em uma nova reunião que será convocada pelo Conselho Deliberativo da Ponte Preta. No dia 20, nós vamos conhecer a chapa vencedora e só depois o presidente da Ponte Preta para os próximos 4 anos. Júlio. Bom, vamos lá falando também, né, sobre esse cenário político da Ponte Preta, o doutor Tagino concedendo aí, depois de um longo tempo, uma entrevista, né, para falar sobre essa situação. Inclusive, começo por você, Tigrão, que teve até uma participação aqui recentemente, né, fazendo um longo desabafo sobre o quadro político da Ponte Preta. Suas considerações sobre a entrevista na íntegra aí que nós ouvimos do presidente do Conselho o Conselho Deliberativo da equipe da Ponte Preta. Tigrão. Bom, primeiro que uma entrevista virtual, né, fria, sem direito à réplica, à tréplica, e as dúvidas permanecendo do mesmo jeito, eu explico por quê. Mas é melhor que o doutor Tagino tenha falado, né, mesmo dessa forma, até pela questão também do protocolo sanitário. E todos nós temos que entender isso. Mas já são 16 ações, né? 16 ações protocoladas, ajuizadas, né? Então,
Liminares concedidas pela 7ª Vara Civil, Dr. Juiz Celso Alves de Rezende. Né? Liminar concedida pela 10ª Vara Civil, Dr. Juiz Maurício Simões. Liminar concedida pela 3ª Vara Civil. Vejam, eu falei 7ª, eu falei 10ª e eu falei 3ª Vara Civil. 3, portanto. Liminar concedida também, Dr. Erivelto Araújo Godoy. 8ª Vara Civil. Liminar também concedida, Dr. Gabriel Baldi ou Baldi de Carvalho. Essa é a 2ª Vara Civil. Mais um processo, 5ª Vara Civil, juíza Renata Manzini. Essa não concedeu, deixará para apreciar após o contraditório, ou seja, a defesa. Juíza Vanessa Miranda, 1ª Vara Civil. Repetiu algum nome até agora ou não? Liminar concedida. Liminar concedida. 9ª Vara Civil, juiz Guilherme Fernandes Cruz Humberto. Liminar concedida. 9ª Vara Civil. 10ª Vara Civil de novo, doutor juiz Gabriel Baldi, ou Baldi, liminar concedida. E assim vai. E assim vai. Temos aqui a 6ª Vara Civil também. Doutor José Blanco Madalena, liminar concedida. O que me preocupa aqui? Que conselheiros que tenham sido excluídos e que queiram votar na chapa 1, 2, 3 ou 20, percam os seus direitos políticos. Qual que é a preocupação desse amigo de vocês aqui? Para que ninguém venha depois distorcer as minhas palavras. Qual que é a minha preocupação? É que se o quadro de conselheiros ele for muito reduzido, a chance de erro é maior. Quanto maior o número de conselheiros analisando as propostas, maior é a possibilidade de acerto e minimiza-se o erro. Quando esse colégio eleitoral fica muito curto, a chance de erro, escolhendo A ou B, quero deixar claro aqui para as duas chapas, que ninguém venha me encher o saco e não venha com insinuações e com conversinha mole, porque a justiça está aí a serviço de todos nós. Se alguém tiver alguma dúvida, ela está aí a serviço de todos nós, inclusive dos senhores. Então, para que nenhuma das duas chapas, porque tem conselheiro excluído, estão falando de duas chapas, pode ter mais. O presidente do conselho disse, ninguém se inscreveu ainda. E ninguém está dizendo que é só duas, pode ter 3, 4. Tomara que tenhamos 10 chapas. Seria espetacular. Todo mundo com propostas claras, evidentes. Agora, qual que é a preocupação minha, pessoal, como alguém que ama o esporte de Campinas e que gostaria que tudo estivesse melhor na vida da Ponte e que nós não estivéssemos aqui com calculadora na mão todo dia para ver o que é que falta para a Ponte não ser rebaixada para a 3ª divisão. Então, qual que é a minha preocupação? De que essas exclusões, elas sejam danosas e elas prejudiquem a análise mais criteriosa de um número maior de pessoas. E aí aumente a possibilidade de erro. Sem ter preferência por A ou por B, até porque tem conselheiro excluído que a gente sabe que votaria na proposta 1 ou na 2, ou tem conselheiro excluído que ainda nem analisou as propostas. Agora eu quero concluir, para não tomar tempo com política, para dizer o seguinte, que todos esses magistrados que eu acabei de dar o nome aqui, tem mais, são 16, todos eles acabam fundamentando a decisão de conceder a liminar, mandando reincluir, entendendo que existem fortes indícios de descumprimento do estatuto.
Então, ou o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte está certo e diz que foi tudo dentro da legalidade, ou todos esses magistrados que eu coloquei aqui, porque se fosse um só, seria análise de uma cabeça. Mas são inúmeros. Até porque quando o processo é distribuído, existe um sorteio eletrônico e cai cada um numa vara. Então, ou eles não conhecem lei, não têm conhecimento sequer para interpretar cláusulas de um estatuto de um clube, não conhecem o Código de Processo Civil, não conhecem o novo Código Civil brasileiro e não conhecem a Constituição Federal do Brasil. Eles estão todos errados. Certo está o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, que diz que as exclusões estão baseadas no estatuto. E todas as decisões, todas, cada um com o seu estilo literário, cada um com a sua forma de se expressar, todas questionam o descumprimento do estatuto, ou o correto cumprimento do estatuto. Então, todos os magistrados estão errados. E a interpretação do presidente do Conselho da Ponte está correta. Gostaria que os senhores refletissem a respeito disso. E se quiserem, e eu tive a oportunidade, até porque essa consulta é pública. Essa consulta é pública pela internet, qualquer um pode ter acesso. Qualquer um, desde que tenha qualquer um que milite no direito, desde que tenha uma senha para acessar. Não é um processo que corre em segredo de justiça. E eu tive o cuidado de ler todas as sentenças. E todas, cada um com o seu estilo, volto a dizer, cada um com a sua maneira de expressão, mas em termos de conteúdo, elas vão todas na mesma linha. Descumprimento do estatuto, então está concedida a liminar até que se apure com mais profundidade o fato e que a parte requerida, no caso a Ponte, se manifeste. E acrescento mais uma preocupação minha. Mais uma. Isso aqui vai gerar custas processuais e honorários advocatícios em todas essas ações. E alguém vai ter que arcar com isso. São as chamadas verbas sucumbenciais. Mais prejuízo para a Ponte? Então, deixando claro, absolutamente cristalino aquilo que eu penso. Será que os magistrados, todos que eu dei o nome aqui, estão errados em interpretar errado? E só o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo da Ponte é que está certo? Ele sabe mais interpretar um estatuto, o Código Civil, o CPC, que é o Código de Processo Civil, a Constituição Federal, ele interpreta melhor, só ele que está certo? Todos os magistrados estão errados? É a minha preocupação, de que se exclua muita gente que poderia, com muita inteligência, saber melhor interpretar as propostas colocadas à mesa e escolher aquilo que existe de melhor para gerir os destinos da Ponte nos próximos 4 anos, seja A ou B, ou C ou D de dado. Mesmo porque eu não posso expressar aqui, e não devo fazê-lo, qual seria a minha preferência, até porque não é função minha. E mesmo porque não sou sócio, não sou conselheiro e não tenho direito a voto. Mas gostaria que o maior número de pessoas inteligentes tivesse a possibilidade de analisar todas as propostas e escolher a melhor. E quando é menos gente, a possibilidade de erro se potencializa muito. Então está aqui, são os fatos. Isso aqui que eu estou fazendo não é um comentário, é uma constatação. Ô Júlio. Pois não, Batistão? Uma pergunta para o Lupe, que participou aí da entrevista, perguntando e, consequentemente, tem profundidade de tudo aquilo que foi dito, né? Pelo que eu entendi, o doutor Tagino disse, até usando a palavra, né, que determinação judicial não se cumpre, não tem o que fazer. Então, dando a entender que todas as liminares, todas as ações que estão na justiça, se houver a determinação, até agora, se a liminar não for cassada, é a determinação, então não haverá, nesse caso, de acordo com a palavra, gostaria de ouvi-lo a respeito disso,
nenhum prejuízo no pleito, é isso? Tem 16, só deixa eu te ajudar, Lupe. Deixa eu te ajudar. Tem 16 ações ajuizadas. E tem mais de 200 conselheiros excluídos. Esse aqui é o grande problema. A informação que eu tenho são 160. 160 conselheiros que foram excluídos. Tá, se todos os 160... O número é maior. Se todos, independentemente do número, se todos que foram excluídos entrarem na justiça e conseguirem eliminar, todos estarão aptos a votar. Exatamente. Pelo que disse o doutor Tagino, exatamente. Ele não vai discutir com a justiça. Desde que o Conselho Deliberativo da Ponte, exercendo o direito do contraditório, ou seja, do recurso, e de tentar caçar em tempo hábil, desde que ele não logre êxito. É um termo que você gosta, Lupe. Sim. É isso mesmo, Batista, você está correto. O problema é que nem todo mundo tem acesso a um bom advogado, nem todo mundo pode arcar com custas e com contratação de advogado nesse momento, porque a sucumbência vem depois do julgamento final, da sentença transitada em julgado. Então essa é a minha preocupação. Por amostragem, quando você pega 16 que tiveram praticamente a mesma interpretação e a mesma decisão de magistrados diferentes, será que existe alguma dúvida que em todos os demais a possibilidade de que a decisão seja a mesma é muito grande? Daí a preocupação de que esteja existindo exclusão indevida, independente de qual seja a preferência do conselheiro. Mas a Ponte não tem o direito, à luz da justiça e pela interpretação de vários magistrados, de encurtar, de diminuir, de emagrecer o seu conselho de votantes, o seu número de pessoas a decidir, o seu colégio eleitoral. Eu achei o termo agora. Eu acho que essa diminuição do colégio eleitoral leva a erros, aumenta a possibilidade de erros. Então, se todas as decisões até agora vão no mesmo sentido, qual a dúvida que os senhores têm de que tem alguma coisa errada? Então, infelizmente, esse tipo de indagação numa tréplica não foi possível na entrevista coletiva absolutamente protocolar do senhor Targino. Ou Tagino. Pois não, Lupe, pode falar. Não, só para responder sua pergunta, é isso. Se os conselheiros que foram excluídos conseguirem essa liminar na justiça, eles vão participar. Até porque também não tem nem tempo, né, de entrar, recorrer, Sim. Aí depois entrar novamente com uma ação, até porque o pleito acontece dia 20. Então é o que o doutor Tagino disse. Com a justiça não tem o que fazer. Tá com a liminar, eles participarão normalmente da eleição. Eu acho que a lei existe exatamente para isso. O presidente do conselho entende, né, que ele está respaldado pelo estatuto, que dá a ele a condição de excluir os inadimplentes na data em que foi publicado o edital da eleição. Aquele que foi excluído entende que está equivocado o estatuto, não é por aí, tem uma leitura diferente. Quando há uma situação como essa, não tem o que fazer. Tem que encaminhar para a justiça e a justiça vai definir o que é que tem que ser feito. Então, de acordo com o que colocou aí o doutor Tagino, todos os que foram excluídos têm o direito de entrar na justiça e ganhar aí, portanto, o direito de participar do pleito. Me parece que está muito bem claro isso aí. Bom, CH, alguma consideração sobre essa situação política na Ponte Preta, Carlos Henrique? Olha, a entrevista, ela foi, como colocou o Tigrão, é o que eu penso, protocolar. É muito difícil, o assunto é complexo e foram respostas triviais. Acrescentou muito pouco. Eu entendo até a história da distância, do protocolo, mas as dúvidas são imensas, né? Existe muita coisa obscura. E com 4 ou 5 respostas, da maneira que foi, eu sei que tem limite, eu sei que talvez tenha sido de boa intenção, mas para mim esclareceu muito pouco. Eu lamento muito, a situação é bem delicada, eu tenho informações de bastidores que ela é bem delicada,
E eu sempre sou a favor da democracia, da lisura e da transparência, seja A, B, C ou D. Quanto mais chapas tiverem concorrendo, melhor, e mais pessoas participando do pleito, quem ganha com isso é a ponte. É assim que se faz a democracia. Da maneira que está sendo feita, me parece que a coisa está muito nebulosa, à distância. Mas sobre a entrevista, para mim, acrescentou muito pouco. Ô Júlio. Pois não, Tigrão. Só para exemplificar aqui, decisão proferida pelo juiz Erivelto Araújo, doutor Erivelto Araújo Godoy, no processo 104, 1853, traço 86/2, 021.826.0114. Oitava Vara Civil, doutor Erivelto Araújo Godoy. Praticamente a linha é essa daqui. Eu vou ler uma só um parágrafo, que é tudo muito longo e nós não temos tempo para isso, e nem é o caso de ficar repercutindo isso aqui, até porque isso é público, quem tiver interesse pode acessar. Aspas. É possível afirmar possível violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do Estatuto Social da Associação Atlética Ponte Preta, especialmente ao artigo 100 e artigo 103, o que conclui pela notória existência de outros casos similares nesta comarca. Esse é um trecho de uma das decisões concedendo a liminar de reinclusão do conselheiro que havia sido excluído. Oitava vara, mas é tudo nessa linha. Se eu ler os outros, muda o estilo literário, muda a maneira de expressão, mas o conteúdo é muito parecido. Essa é da, repito, Oitava Vara Civil, doutor Erivelto Araújo Godoy. Bom, estamos aqui avançados no tempo, Antônio Lupe, daqui a pouco no Fala Galera a gente volta a abordar assuntos envolvendo aqui a Ponte Preta, respondendo também o torcedor ponte pretano, combinado? Combinado, estou à sua disposição, Júlio. Agora são 6h06. Carlos Batista. Bem, atenção, hein? Agora em Campinas você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou lá com aquela papelada, o pedido no INSS não está tendo resultado. Então procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Anote aí o endereço. É a Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Vá lá tomar um café com o pessoal para conversar, entender como funciona o serviço e depois você vai decidir, é você quem vai decidir se contrata ou não o serviço da Concede. Concede. A Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a aposentadoria, a sua aposentadoria, sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Você manda a mensagem e depois o pessoal vai entrar em contato com você e marcar uma conversa para falar sobre o assunto, tá bom? 99 100 6609. Concede! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Sim, é comigo e vou falar aqui da Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302. E também na Avenida John Boy Dunlop 4949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, no quilômetro 7. E tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Tá tudo lá explicadinho, os endereços, os telefones. Não compre pisos sem antes de consultar a Rose Pisos. Faça um orçamento para não perder dinheiro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá, informações do Guarani, chegando na Bandeirantes com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Ô, Júlio, novamente um abraço para você, né, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Júlio, quero começar o programa hoje de forma bem diferente, viu, Júlio? Já fizemos uma homenagem pro Batistão lá na Rádio Bandeirantes, aliás, na TV Bandeirantes, na tela da Band. Homenagem muito bonita, né, com todos os membros da equipe esportiva. Mas aqui, Batista, quero aproveitar este momento, que é muito importante, porque algumas pessoas são gratas a você por ser líder, por ser comandante, e eu tenho por você um carinho todo especial e você sabe disso. Quando eu perdi o meu neto Lucas, foi a primeira pessoa que eu liguei e foi a primeira pessoa que me deu muita força. No dia
4 de janeiro de 2004, eu aceitei, né? Aceitei não, a gente chegou a um acordo e começamos a trabalhar juntos. Tínhamos uma amizade, né, de colega de trabalho, de nos encontrarmos em estádios de futebol, principalmente em jogos na Vila, né, Batista? Quando tinha jogo na Vila, estava lá o Marquinhos, estava lá também o Batista. E a gente acabou estreitando esse relacionamento e desde 2004 até hoje. Então, Batista, quero aproveitar nesse momento, aqui na Rádio Bandeirantes, 18 horas e 15 minutos, vai marcar o quinto sinal, para te desejar um feliz aniversário, que Deus te ilumine, te proteja. Você sabe mais do que ninguém o respeito que eu tenho por ti, como pessoa, como comandante da equipe, como chefe de família, como avô. Sempre brinco com você nas transmissões esportivas. Ô Batista, o Felipe, seu neto, tá curtindo a Rádio Bandeirantes. E eu teria muito orgulho se tivesse um avô como você é, Batista. Então, feliz aniversário, tudo de bom para você, ainda é pouco. Todo o sucesso que você tem ainda é pouco e com certeza mais objetivos você tem na vida e com certeza os alcançará. Um abraço e feliz aniversário, viu, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos. Palavras que saem do seu coração atingem, assim, o meu emocional, né? Você é uma pessoa muito especial, há tanto tempo que a gente está junto e você tem todos os anos essa preocupação de mandar a sua mensagem, de você encaminhar palavras generosas e com muito conteúdo. Fico muito feliz por mais uma vez você estar mandando essa mensagem. Já me emocionei hoje na tela da Band, né, com a sua participação e também aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Para você também, Marquinhos, eu desejo saúde e felicidade na sua vida, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Aê! Júlio, a gente entrou aí já dentro de um tema específico, mas eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem de áudio e vídeo hoje para o programa. Não tive como ver, que eu não estava com condições de ver o programa, mas deve ter ido para o ar. Já mandei uma mensagem particular para o Batista, mas aqui publicamente também quero me associar a todos os companheiros e a toda essa enorme multidão aí que tem mandado aí as felicitações para o Batista e continua mandando. Deve estar quente aí o aparelho que está na sua mão, está vermelho. E eu quero dizer que é difícil eu falar, até porque eu também me emociono muito, né? Mas eu devo, sim, entre alguns grandes amigos, mas principalmente ao Batista, a minha vinda para o Rádio de Campinas, mesmo sendo daqui, da Gema, sendo campineiro, com muito orgulho, mas eu militava no Rádio de Mojimirim, era um sonho de trabalhar em rádio, tive a minha oportunidade lá, devo ela ao Carlos Luz, e o Batista fez um esforço incomensurável. E nem chefe de equipe ele era, nem diretor de esportes ele era apenas, naquela oportunidade, quando a gente se conheceu, narrador, um dos narradores da Rádio Central na época. E ele abraçou a causa e isso não tem preço, né? A generosidade que ele teve com relação à minha pessoa e vem sendo assim ao longo de quase 4 décadas. Então eu não posso ficar falando muito aqui. Eu acho que os fatos, por si só, eles demonstram o tamanho da consideração, o tamanho da gratidão e o tamanho do amor de amigo que eu tenho pelo Zé Carlos Batista, o Zezinho, Batistinha. Tenho uma profunda admiração, Batista, e que Deus te ilumine, te proteja, te dê muita saúde e te dê longos e longos anos de vida, que você continue sendo esta referência profissional e também sendo essa referência familiar, sendo o pai espetacular, o avô genial e o marido exemplar que você é. É isso que eu gostaria de dizer. E você é merecedor da felicidade. Até porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Aê! Eu não tive irmão. Minha mãe teve 9 filhos. E só 2 vingaram. Eu e a minha irmã. Minha irmã Eva Batista mora em São Joaquim da Barra, 6 anos mais velha do que eu. E fez aniversário agora, recentemente, no dia 3 de setembro. Eu faço hoje no dia 21. Então,
os filhos morreram no parto, então muito novos, né? Moravam em locais sem nenhum recurso. E aí, quando pegava uma doenças que depois foram sendo erradicadas no Brasil, mas que mataram muitas crianças novas, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e eu não tive nenhum irmão. E o Tigrão é esse irmão que não tive. Então faz parte da minha família. Todos esses elogios e essas palavras colocadas aqui, né, pela voz do Tigrão me tocam profundamente. Mas ele é da família, ele é como se fosse, não tem o meu sangue, mas é como se tivesse, né, o meu sangue, o sangue dele correndo nas minhas veias. Então tive a oportunidade de cruzar o caminho do Tigrão em algum momento lá atrás. Não me considero que tenha feito muita coisa pelo Tigrão, porque ele sempre teve esse talento absurdo e essa qualidade impecável de uma retórica impressionante nas suas falas. Não é agora que ele é assim, né? Ele é muito elogiado, mas desde o primeiro comentário que ele fez, ele já tinha esse conteúdo sempre muito abalizado. Só ajudei a abrir caminhos, como eu disse agora há pouco aqui, né, falando do Júlio Nascimento, é ver que existe ali uma pedra que precisa ser lapidada e dar a ela a oportunidade para seguir o seu caminho. Então você, Tigrão, é uma dessas pessoas, né? Muitas pessoas fizeram parte da minha vida, mas você, eu tenho por você assim a mais densa identificação com o seu caráter, com a sua maneira de enxergar a vida, com a sua honestidade e também pelo seu talento, por que não? Porque aprendo muito te ouvindo e convivendo com você. Então, muito obrigado pelas palavras e também para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz! Aê! Eu tô só esperando, viu? Alguém prometeu que até às 7h30 vai fazer o AE, eu não ouvi ainda. Eu também. Hashtag AE, hein, Júlio César? Eu não ouvi ainda. Até 7h30 eu quero ouvir o AE. Aproveitar aqui, falando do Guarani já, Marquinhos, o Guilherme. Guilherme é torcedor do Guarani. Júlio, parabéns ao Batistão. E hoje também é aniversário do meu coroa. Manda um salve pra ele, é bugrino das antigas. É o Martim. Sensacional, então o Martim, pai do Guilherme Batistão, também fazendo aniversário hoje. Então, para você, eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. Sensacional. Vamos lá, então, falando do Bugre, Marquinhos. Bom, Júlio, depois desta festa incrível, né, o torcedor tá esperando também uma festa no jogo da próxima sexta-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, Guarani e Confiança. Confiante está o torcedor, pelo que o time vem apresentando na competição. Claro que acabou tropeçando em jogos importantes, em resultados que poderiam ser diferentes, mas o Guarani tem tudo para conquistar a vitória em casa e usar como força o seu torcedor, que promete, né, apoiar a equipe. 9.085 ingressos foram colocados à venda. Atenção, hein, Júlio? Tem mais uma vinheta aí. 9.085 ingressos colocados à venda. No tobogã, o preço de R$80 a inteira, R$40 a meia, mas com a camisa do Guarani paga a meia. E na cabeceira, que tem o direito à torcida do Guarani, os valores são estes. 40 e 20. Aê! 40 e 20. Júlio, eu tô puxando aqui pra ver se sai um hashtag AE, mas não tem jeito ainda não, hein, Júlio? Hoje tá uma sequência de AE, hein, que eu vou te contar, acho que vai entrar pro Guinness, hein, cara? Com certeza, a maior Júlio. Sequência de AEs. Mas esse é o clima, né, da equipe da Rádio Bandeirantes, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte, graças a Deus. Também, né? Saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu pra ser feliz. Cara, acho que, olha... E ainda isso porque nem começaram as mensagens de áudio aqui dos ouvintes, que quase todos falaram. Eu quero acompanhar essas mensagens aí, viu, Júlio? Olha, atenção aí que vamos entrar pro Guinness com a maior quantidade de frases repetidas num só programa. Sensacional. Ô, Júlio, e sobre o time, né? Terminou há pouco o trabalho do técnico Daniel Paulista, ele tá partindo para concentração.
no hotel próximo aqui ao Estádio Brinco de Ouro para a partida de amanhã às 7 da noite. Com apenas, pelo que a gente pôde apurar e receber de informações, somente 2 novidades. A volta do Júlio César em lugar de Alan Victor e o Rodrigo Andrade no lugar do Índio, né? Rodrigo Andrade, que cumpriu suspensão automática. Então aquele time que o torcedor do Guarani já sabe de cor. Aquela base do Guarani que vem sendo mantida pelo técnico Daniel Paulista. Com Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na direita, a zaga com o Thales e o Carlão, Bidu na esquerda, Bruno Silva, capitão do time, Rodrigo Andrade e Regis na frente. Do lado do campo vai o Bruno Sávio pela direita, o Todinho, né, mais centralizado, e o Júlio César lá do outro lado. Deve ser este o Guarani para a partida de amanhã às 7 da noite no Estádio Brinco de Ouro, com a presença do torcedor, Júlio. E pelo Campeonato Paulista Sub-20, vale a pena lembrar que agora há pouco também no CT o Guarani derrotou o Santos, partida valendo aí pela segunda fase. Na primeira partida da segunda fase empatou com o Amparo e agora venceu o Santos por 2-1 com gols de Matheus Souza e Caio. Guarani fazendo uma ótima campanha dentro da competição também, Júlio. Matheus Souza é o que está no profissional? É o Matheus Souza, é esse mesmo. Olha só, foi pro Sub-20 também então, né? E Marquinhos, assim, eu não vi o jogo, mas toda vitória contra um time de base do Santos tem que ser valorizada, né? O Santos claro. É uma das maiores potências do futebol mundial em relação à categoria de base. É um celeiro de craques, né, Júlio? Né? Eu nunca vi produzir tanto jogador bom como o Santos. E até hoje, né, se utiliza muito. O Santos foi para a final da Libertadores no ano passado com muito jogador da base atuando. Então, é uma vitória maiúscula aí do time Sub-20 do Guarani, que tem feito uma campanha muito interessante. Parabéns ao Alexandre Pena e a todos envolvidos aí no time Sub-20, que continue a boa campanha no Campeonato Paulista. Falando sobre amanhã, CH, Guarani contra o Confiança, jogo no Brinco, jogo importante para o Guarani. E praticamente força máxima aí para o técnico Daniel Paulista escolher as peças para enfrentar o time sergipano amanhã, CH. Não há dúvida que a partida tem um peso de importância gigantesco, né? O Guarani, para ele continuar sonhando no campeonato, ele tem que efetivamente ganhar o jogo. Eu não acredito que o Daniel Paulista faça nenhum tipo de invencionice para o jogo de amanhã. Ele vai muito no trivial. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Tomara que ele tenha aprendido com o que aconteceu na última partida e tenho a impressão que isso vai acontecer. Ele tentou algo que não funcionou, isso faz parte do passado, e o Guarani agora tem que pensar para frente. Tem que pensar jogo a jogo, pensar no Confiança, um passinho de cada vez. Se continuar olhando para frente, se observar o próximo adversário, aumentam as chances, desde que o Guarani faça a parte dele. Eu acho que se ele repetir, colocar os titulares que ele tem utilizado, sem invencionice, voltar com o Júlio César, Todinho, jogar com o Sávio, meio campo mesmo, eu acho que manter o Carlão na zaga, não ficar inventando, não é? Eu acredito que o Guarani tem tudo para ganhar o jogo, mas não tem vencedor de véspera. Eu não acho, por exemplo, que a partida é difícil antes da bola rolar. Eu acho que ela pode se tornar fácil ou menos complicada se o Guarani relembrar alguns bons momentos do campeonato, onde ele marcou com atenção, ele executou plano de jogo de maneira correta, jogadores focados e tratando a partida como uma verdadeira decisão, porque tem que ser assim daqui para frente, não tem outra maneira. Para você ser impositivo, para você ser positivo, para você ser organizado, você tem que tratar a partida com muita concentração. E é nisso que eu estou acreditando e desta maneira que eu estou encarando a partida de amanhã. O Guarani deve ganhar o jogo, tem tudo para isso, desde que não exista aqueles detalhes que têm atrapalhado às vezes o Guarani. Mas não vai ter problema não, eu acredito sim, o Guarani vai ganhar o jogo amanhã, Júlio. E aí, Batistão, como é que tá a sua confiança para a apresentação do Guarani amanhã contra o Confiança, né? Desculpa o trocadilho. É igual Vitória, né? É verdade. Vitória também tem esse trocadilho aí que a gente não consegue escapar. A minha confiança é total. O Guarani é mais tímido que o Confiança, tem um retrospecto gigante. Claro que o retrospecto não entra em campo, mas os números, né? O futebol é um negócio estranho, tem a parte mística, tem a parte mítica também, e tem essa questão do retrospecto.
Então o Guarani vai vencer a equipe do Confiança. É a mesma coisa que eu falei do jogo diante do Londrina. Não tem como acontecer um outro resultado. Ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera, mas analisando os dois times, o Guarani tem muito mais qualidade técnica. E se ele jogar o que jogou na partida contra o CRB, vencerá a partida. O que aconteceu lá foi um negócio que não se explica. O time vencia a partida, estava mais próximo de marcar o terceiro gol e de repente deu um branco, as alterações não funcionaram, todo mundo errou, o técnico errou, é notório isso, mas os jogadores que entraram também não deram conta do recado, estavam desconectados com a realidade. Não vai acontecer isso de novo. Foi um aprendizado. Um momento ruim de se aprender, mas o que vai fazer, né? As coisas vão acontecendo. Então o Guarani vai fazer o óbvio. Voltam os jogadores que não estiveram presentes, ou por motivo de cartão, que foi o Rodrigo Andrade, fez muita falta, embora o Índio não tenha ido mal, mas depois cansou, né? Teve que ser retirado de campo, segundo o treinador, e também o Júlio César, que não foi por causa de fadiga muscular, nem viajou, retorna normalmente. O Guarani o tirou do time para não estourar o jogador, mas teve um período aí bom de descanso, agora retorna normalmente. Então vai ter a presença do público e, aliás, só para completar aqui sobre o público, eu dei uma passada d'olhos aí nas redes sociais e estou observando que parece que tem alguns torcedores que já jogaram a toalha e estão dizendo, olha, nem adianta ir nesse jogo aí, né? Porque o Guarani não vai subir mesmo, ficou muito difícil. Ganhar 6 em 8 é muito difícil. Olha, o que eu tenho a dizer para esses torcedores que não é bem assim. Primeiro, que não é um fator definitivo que o Guarani tem que ganhar 6. Porque depende aí da evolução. Pode ser que não haja necessidade de 64 pontos. Teve um campeonato que o Bahia subiu com o Vadão, que Deus o tenha, com 59 pontos. E olha que já tinha subido com 2 rodadas de antecedência com 57. E empatou as 2 finais, terminando a competição com 59, mas 57 já dava para o acesso. Então, contar com esse negócio de que o número será 64 não é uma boa coisa, não. Porque pode ser que não aconteça. Essa rodada que vem na sequência agora, diante da equipe do Confiança, pode dar outro tipo de indicativo. Porque os times que estão pontuando também estão perdendo pontos. O caso do Goiás, que empatou com a equipe do Operário. Resultado extremamente ruim para o Goiás, embora seja fora de casa. Então os times estão tropeçando. Tem 2 aí que praticamente já subiram, né? Que é o Curitiba e Botafogo. Vai ser muito difícil tirar essas 2 vagas. Mas tem 2 vagas que estão aí voando e essas 2 vagas podem evidentemente serem preenchidas por 2 times que estão fora neste momento do G4. E aí que o Guarani tem que se situar. Então, entrar em campo com uma estratégia bem definida, concentrado, não dar bobeira, né? Não oferecer ao adversário, doar gols, não pode piscar, tem que jogar na terra e no ar. Tem que, nesse momento, não é o momento, né, de o time claudicar da competição. O jogo em casa tem que ganhar. E vai ganhar da equipe do Confiança, Júlio. Pois é, inclusive aqui, muitos torcedores, muitos não, alguns torcedores me mandaram aqui ainda que estão com dificuldades nas compras dos ingressos. Eu acho que por um tempo ainda teremos os bilhetes sendo vendidos apenas pelo sistema online. Então eu sempre aconselho o torcedor que tem aí um pouco mais de dificuldade, entrar em contato com algum amigo, com algum parente que tem mais facilidade na internet, porque se tem torcedor que está conseguindo, às vezes é alguma coisinha, algum detalhe, né, que a gente faz errado ali na hora da compra online e se acertar começa a dar certo. Tende a ser uma realidade
a compra online, não só para o futebol, mas em qualquer tipo de evento, em qualquer tipo de compra, cada vez mais. Então, você, torcedor que está com dificuldade aí, manda aqui pra gente, que até em off aqui a gente tenta te ajudar a garantir o seu bilhete para amanhã, acompanhar o jogo do Guarani. Jogo importante, hein, Tigrão? Jogo fundamental pro Bugre, contra um time que tá brigando contra a zona de rebaixamento, né? Apesar daí da reação do Confiança, 2 vitórias nos últimos 2 jogos, é um time que tá no pelotão de baixo, e o Guarani ainda olhando para a parte de cima da tabela, sonhando com acesso. É verdade. O Confiança deu uma melhoradinha sim, deu sim. Eu acho que é importante, principalmente para uma equipe que vem com todos os problemas que vem o Confiança, numa fase já tão adiantada e tão aguda da competição, conseguir aí essa proeza de 2 vitórias consecutivas, né? Mas quando você olha para a classificação, a situação do Confiança é de desespero e ele tem 28 pontos, pô. Se nós dissermos aqui que a Ponte está severamente ameaçada com 34, você imagina quem tem 28, 6 a menos. Então o Confiança, se tiver alguma pretensão para escapar, de 28 para 40 são 12, mais minimamente 3, 15 pontos. Ele tem 24 pontos em disputa, considerando o jogo de amanhã. Ele precisa ganhar no mínimo 15. Para ganhar 15, né, ele tem que fazer em 8, 5 vitórias. Então ele também sabe que é jogo de vida ou morte. Mas eu, se fosse o Daniel Paulista, o que eu faria? A Beth faria, o Reginaldo faria, Pati faria, o Pati faria, o Guilherme faria e o PC faria. Eu pegaria na concentração, que é longa, e os caras ficam só jogando videogame, ou respondendo mensagenzinha e dando risadinha de piadinha no celular. Hoje é videogame, antigamente era cacheta, né, Tigrão? É cacheta, e tem um dos maiores jogadores da história de Campinas, claro que em respeito a ele, a família dele, eu não vou dizer quem é, mas o Batista viu isso daí. Viu. Não é que alguém contou pro Batista, o Batista viu. E eu vi também de outros jogadores, desse ao qual estou me referindo, sem citar o nome, não. Eu não vi, mas o Batista viu. E também nunca falou isso no ar, e eu também não vou falar no ar, porque eu não vou dizer o nome. Mas o Batista viu na roda de cacheta, ele comandando a cacheta, jogando uma barbaridade e tomando Fanta. Só que era um dedo de Fanta para dar a cor. E o restante da garrafa era completado com Smirnoff. E aí ele, às vezes, não terminava a cacheta. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Não é de Campinas, não. Brasileiro. Inclusive com Copa do Mundo nas costas. Jogador sensacional. Então, a cacheta tinha isso de ruim, né, Marquinhos? Que os caras sempre davam sempre tinha um complemento à cacheta. Não era de careta, né? A cacheta o cara tem que estar animado, né? E já o videogame já é também para os jogadores mais comedidos, alguns que às vezes até a religião não permite e tal, e eu respeito e acho que tem que ser, e ainda bem que é assim, mas o tempo da cacheta era mais perigoso. Mas ao invés de deixar esses caras na cacheta ou no videogame, amanhã e hoje, principalmente de hoje para amanhã, eu faria uma preparação diferente. Primeiro, claro, isso já foi feito, e se não foi feito, vai ser feito daqui para tarde, um vídeo com amplo estudo, editado, parando, jogadas, vulnerabilidade, onde é que é mais fácil de entrar, como é que é a bola parada, o trivial, o beabá do Confiança, destrinchando o jeito de jogar do Confiança, os cuidados que se tem que ter e aquilo que pode ser explorado. E depois, dando um refresco, de repente um lanchinho no meio, ou mesmo uma sessão de videogame, ou um tema livre, ou tá todo mundo liberado agora por 2 horas, depois voltamos aqui para a sala. Aí eu mostraria o jogo do Botafogo. Jogo do Botafogo de ontem. Na íntegra, sem edição. Inteirinho. Botafogo 3, Brusque 0.
Aí eu daria mais, dá só 90 minutos, pô. Os caras ficam lá, às vezes, até 2 da manhã jogando. E não é proibido, ninguém tá liberado. Ele estando dentro do quarto, ele faz o que ele quiser. Ele é orientado para dormir mais cedo, para estar mais inteiro e tal. Mas ninguém vai lá fiscalizar se ele tá dormindo ou acordado, se ele tá batendo papo com um companheiro de quarto. Então, ao invés de ficar nessa mesmice do quarto ou do saguão do hotel, ou vai lá no American Bar, toma uma água e volta, e anda por ali, dá aquela, fica que nem morcego, né? Voando à noite. Eu daria mais meia horinha de refresco, o pessoal usar um banheiro e tal. E daqui meia hora todo mundo aqui na sala de novo. E aí eu ia mostrar Curitiba 3, Sampaio Correia 0. Esse foi na terça, antes de ontem, e o do Botafogo foi ontem, quarta. E aí, depois de mostrar tudo isso, eu diria, vocês viram como é que time que quer subir joga? Por favor, agora está todo mundo dispensado. Pensem, reflitam a respeito de atitudes dentro de campo que os senhores acabaram de ver. E agora um bom descanso a todos, boa noite, durmam com os anjos. Eu faria essa preparação porque é isso que está faltando para o Guarani, né? Como diria Cilinho, que foi treinador da Ponte, o treinador que mais dirigiu a Ponte, número recorde, né, em todos os tempos, é o número 1, mas foi treinador do Guarani também, claro que num número muito menor de participações. Mas ele treinou o Guarani. E como diria o Tacílio, que tem um neto que está escrevendo um livro a respeito da vida do Cilinho e é bugrino. 345 jogos. Recorde. Cilinho diria o seguinte, nesse tema que eu acabei de propor aqui. Temos que fazer igual o Carcará. Carcará pega, mata e come. Boa noite. É isso, está comentado o que eu faria em termos de motivação. Júlio. E você falou aí do neto, do Cilinho, o nome dele é Tiago, tá sempre curtindo a Bandeirantes, viu, Tigrão? Tiagão, já pegou depoimento aí do Batista, salvo engano, a respeito do Cilinho. Disse que ia me ligar também para eu contar alguma história. Estou à disposição. Não tô querendo ser papagaio de pirata, não, para ser citado no livro, absolutamente. Se me procurar, prestarei qualquer tipo de depoimento ou alguma curiosidade que eu conheça e que seja verídico a respeito de Otacílio Pires de Camargo, até como uma forma de homenagem a um dos maiores treinadores que eu vi trabalhar na vida. E coloco aqui o depoimento de Antônio de Oliveira Filho, careca, hoje comentarista da Bandeirantes São Paulo, Rádio Bandeirantes. Comentarista, contratado, com contrato assinado, não é convidado, não. Quando perguntado por mim, ele que trabalhou com Tele, seleção, em clube, trabalhou com grandes treinadores internacionais, Japão, Itália, e no Brasil também, Carlos Alberto Silva. O maior treinador, o melhor de todos que você trabalhou, Carecone. Isso entre uma água mineral e outra, onde a sinceridade aflora. E as palavras ficam molhadas. Ele disse o seguinte, disparadamente o Cilinho, Tigrão. É isso aí. Guarani, quer pensar em subir? Faça igual o Carcará. Pega, mata e come. Tiago Rossini é o nome do neto do Cilinho. Tiago Rossini, que já mandou uma mensagem aqui de aniversário. Muito obrigado. Muito bom. Aliás, o Marquinhos, só para finalizar o bloco do Guarani, o time divulga parcial de ingresso, esse tipo de situação ou não? Não, até agora não, Júlio. A gente até está vivendo essa expectativa, né? Mas no último jogo, por exemplo, que teve a presença do torcedor, o Guarani não revelou de forma antecipada, né? Somente no borderô, na hora que sai a renda do jogo, aquela coisa toda. E até agora também não, Júlio. Maravilha, então amanhã o jogo às 7 horas da noite, portões geralmente abertos aí por volta das 5h30, né, Marcos? Isso, 1h30 antes, mais ou menos. Maravilha, a gente, claro, tá na expectativa aí por uma boa vitória do Guarani contra o Confiança para continuar nesta pegada de brigar
pelo acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Botafogo venceu o Brusque. Então, Coritiba 57, Botafogo 55, os dois times aí encaminhadíssimos, né, para a primeira divisão do ano que vem. Goiás, que já jogou 52 pontos. O Avaí pega o Cruzeiro, tem 50. O CRB já jogou 50 pontos. O Vasco, que ainda joga domingo contra o Náutico, tem 46. E aí vem o Guarani com 46. Então, vencendo, cola no G4, vai para 49. E tem aí novamente o Guarani. O Guarani entra novamente nesse bolo. Há muito tempo eu não via tanta gente assim com possibilidade de acesso, hein? Tá muito pegado mesmo essa parte de cima, pelo menos pra mim, do Náutico aí, que tem 44 pra cima. Tudo pode acontecer, né? A Série B, ela tem sido tão dinâmica, né, CH? Que em 2 rodadas, a cada 2 rodadas a gente tem sempre um cenário novo, né? Há muito tempo eu não via uma competição tão embolada como a Bezona de 2021. Veja o Vasco, né? Você tem tamanha razão, olha o Vasco. Pega 5 rodadas passadas e vê a situação de hoje. O campeonato está muito pegado. Eu tenho a impressão que definição mesmo dos 4 vai ser na última ou na penúltima rodada. Eu acho que vai ficar tudo para a última, pelo menos a última vaga. Eu não me lembro, eu não tenho aqui todos os números de maneira precisa, eu não me lembro de tamanho equilíbrio envolvendo aí quase 10 equipes, 8 equipes, todo mundo no bolo para poder subir. Negócio impressionante. O campeonato ele está também muito nivelado porque os times investiram menos, né, Júlio? Sim, nesse verdade. campeonato devido aos problemas óbvios, né? De pandemia, falta de público, os clubes enfrentando uma grande dificuldade. Tá legal, tá interessante, tá emocionante, Júlio. É verdade, tá muito emocionante. Claro que teremos todo o acompanhamento dessa reta final aqui na Band. Até daqui a pouco, Marquinhos. Até já, Júlio. Já tem Fala Galera aqui na Bandeirantes. Agora são 6h46. Edu Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa preparado na hora. Deliciosas e variadas sobremesas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. O tão aguardado Festival de Sonhos acontece nesta semana, de 21 a 24 de outubro, com os sabores. Atenção, hein? Tem sonho de morango com pavê, ovo maltine, maracujá, tem sonho Ferrero Rocher, ninho trufado, goiabada com creme cheese, creme e doce de leite. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela fome de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola na rede. Lançado, escapa na primeira bola, cruzou, curou pra Davidson, antecipou seu goleiro, tocou, é gol! Gustavo Scarpa do seu lado esquerdo, na velocidade, lançado, deixa pra trás Igor, no capricho, rola pra dentro, Davidson se antecipa ao goleiro Richard, que chegava pra tentar tomar a frente, se antecipar, ele põe no pé esquerdo e manda pra dentro, aos 26 do segundo tempo, segundo do Verdão em Fortaleza, Davidson, Palmeiras 2-0, Davidson 2 pro Palmeiras, Ceará 0, Richard, não tem jeito, tá feito, Davidson, mais uma do Verdão, agora de Davidson, na primeira bola do Scarpa no jogo, Vinícius Bueno. Pra quebrar um jejum de quase 4 meses sem balançar as redes com a camisa do Palmeiras, a última vez que ele marcou foi no dia 30 de junho, na vitória por 2-1 contra o Internacional no Beira-Rio, e logo na primeira participação do Scarpa, que entrou no lugar do Rafael Veiga, ele apareceu livre pela ponta esquerda para cruzar para trás, cruzamento rasteiro pro meio da área, o Davidson de pé na canhota mandou pro fundo das redes, gol importantíssimo para ampliar o placar e para praticamente selar essa que pode ser a segunda vitória consecutiva do Verdão, Rogério. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbela.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom atendimento e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chamou o parceiro. É isso aí, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Será que vai dar tempo de colocar todo mundo aqui que mandou mensagem? Eu vou me esforçar, prometo. Mas antes, o CH pediu a palavra, detalhe no ar, Carlos Henrique. Ô Júlio, o amigo poderia me ajudar, por favor? Posso. Como é que é a história mesmo do ser humano? Como é que é a frase do Batista? Porque todo ser humano nasceu para ser feliz. Por você e para você, Batista, mas é a única e última vez. Aê! Pô, grava isso aí, cara. Nossa. O que a gente faz agora? A gente grava, transforma em vinheta, entendeu? Aí todo parabéns você põe a vinheta gravada. Pronto, resolvemos o problema. Vamos lá. Com o coração pulsando forte. Muito obrigado, CH. Você é 10. Vamos lá, gente, que tem muita mensagem. A primeira vai pro ar. Boa tarde, Batista, Júlio, Tigrão, CH, Gleger. Hoje é um dia especial, né? Parabéns, Batista. Muitos anos de vida aí, Deus abençoe a sua vida. Seja esse cara aí engraçado aí pra caramba, principalmente na TV. Essas corridas que você dá lá, os caras acham que você é meio doido. Mas é da hora. Você é um cara divertido, um cara sempre alto astral, né, cara? Então por isso que você tem essa audiência que você tem hoje. Que Deus abençoe vocês aí. E falando da Ponte Preta, né? Que é o Adriano da Vila Boa Vista, Ponte Pretano nato. Falando da ponte, essa ponte trazer um ponto lá contra o Remo. Já estamos no lucro, eu acho, viu? Porque o time é ruim, né, meu? E depois ganhar do Vitória aqui para afundar o Vitória, porque quem fez nós cair foi o Rodrigo e o Vitória, né? Aquele sem vergonha lá, Patife. Então é isso aí. Opa, é isso aí. Um abraço a todos. E vamos lá, macaquinha. Vamos ganhar do Remo, tentar ganhar o do Remo. Se não ganhar, trazer um ponto. E afundar o Vitória aqui, né? Beleza? Beleza. Parabéns, Batista. Tamo junto.
Muito obrigado. Ô Batistão, mandar um abraço aqui também do Bruno Guzmán pra você, ó. O Batistão é um cara incrível como narrador, nem se fala, e agradeço a ele por ter me dado a oportunidade de participar e aparecer na televisão pela primeira vez. Meus avós, que hoje moram no céu, tiveram essa chance de me ver tocando ao vivo na televisão por causa do Batista. Obrigado e que a sua vida continue sendo plena. Bruno Guzmán mandando aqui uma mensagem bem emocionante, viu, CB? Puxa vida, que legal, hein? Muito obrigado. Mas o amor é o sentimento mais bonito do ser humano, mas a gratidão é o mais nobre. Exatamente, muito bacana. Mais um ouvinte, vamos lá. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa. Um abraço pro Batista, feliz aniversário. Aquela história que ele conta do chocolate que ele comeu aí, tomou numa rodoviária, ele poderia repeti-la para nós. Muitas felicidades, muita paz, muitos anos de vida, que você é sensacional, hein? Gosto muito de ver você narrando, comentando, falando as suas histórias. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Fernando aqui do Parque Cidade. Muito obrigado, Fernando. Fala, Batista. Boa tarde. Edilson, torcedor do Guarani, passando para felicitá-lo nesse dia. Desejo a você muita saúde, muita paz, que Deus continue te abençoando, que você possa ter longos anos de vida e que seja sempre muito feliz. Como diz você, né? O ser humano nasceu para ser feliz. Aê. Então, meu amigo, muitas felicidades a você. Continue firme aí no seu trabalho aí. Um grande abraço. Bateu o recorde hoje. Boa tarde, Júlio Nascimento. Baltazar Parque Santa Bárbara, acabou de ter alta, saiu do hospital, estava internado, fiquei uma semana. Graças a Deus. E aqui é Nascimento também, Baltazar Nascimento. Júlio, esse rebaixamento desse ano aí, com 41, 42 pontos, escapa. A ponte não cai. Um abraço para você, pro Tigão, Batista, para todo mundo aí da Band, tá? Graças a Deus, já tô no meu barraco, tô aqui no Parque Santa Bárbara, voltei do hospital, tô de boa. Um abração, Júlio Nascimento. Aqui é sobrenome Nascimento também, Baltazar Nascimento. Pequenininha a família Nascimento, né? Mas tem um primo nosso aí, viu, Baltazar, que acho que jogou um pouquinho de bola. Tal de Edson Arantes, do Nascimento. Isso aí é invenção da imprensa, isso aí não jogou nada. É, né? Era um jogador mediano. Agora, ele falou sobre a matemática aí do rebaixamento. Os especialistas estão apostando que 43 pontos, os times que alcançarem essa pontuação escapam. E para a Ponte chegar nesses 43, ela precisa aí de 3 vitórias. 3 vitórias e o Lupe pode até me ajudar. São 3 confrontos diretos, Lupe, contra times que estão na parte de baixo? Ela tem agora o Remo. Então depois, vai ficar 4. O Remo é confronto direto, né? Porque então, o Remo então tem são 38. 4. Depois tem Vitória, aí é Metal esfregando é Metal. Ah, é? Aí depois sim, são 3 jogos contra times que brigam na parte de cima da tabela. Goiás fora, CRB e Botafogo em casa. Mas tem mais outros 2 aí da parte de baixo. Confiança Londrina e Londrina já jogou? Isso, não, aí né? na sequência. Não. Aí na sequência tem Confiança fora. Perdão. É o Londrina fora primeiro, depois o Confiança e fecha com o Curitiba em casa. Então ela conseguiria chegar nessa pontuação só nos confrontos diretos, né? Porque na matemática aí, nos cálculos, às vezes você exclui. Um time que tá muito longe da tabela, então você acaba descartando na projeção. Se conseguir os pontos, ótimo. Se não conseguir, não fazia parte. Então a Ponte tem aí uma situação não confortável ainda no campeonato, mas extremamente possível de escapar aí da zona de rebaixamento e assegurar a sua permanência. Eu até falo que ela tem 3 finais em um campeonato de pontos corridos, né? Ela tem a final contra o Vitória, 4, vai. Remo, Vitória, Confiança e Londrina. Ela tem 4 decisões pela frente num campeonato de pontos corridos. Perfeito. Mais um ouvinte falando. Opa, Carlos Batista, feliz aniversário, muitos anos de vida. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, ilumine, muita saúde. Eu tenho muito orgulho de ser seu ouvinte, ser seu amigo do peito, da alma, do corpo e do coração. Você tenha mais 60 anos de vida, que o menino Jesus
guarde a tua vida, a tua família. Meus parabéns, meu amigo. E o ser humano nasceu para ser feliz. Aê, Michael Silvério. É um garoto especial, né? E ele participa de tudo que é possível participar, mandando áudios nas redes sociais e também, sempre que possível, quando nós fazíamos aqueles programas externos durante a pandemia. Infelizmente isso aí não está sendo possível, né? Esperamos que um dia volte, estamos caminhando para isso, mas ele sempre aparecia naqueles programas externos e também fazia as suas participações. Que Deus te ilumine, proteja, que dê a você saúde e felicidade, Michael Silvério, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E o Michael Silvério garantiu a mensagem dele, era 1h da tarde. Ele falou: Júlio, tem que ir pro ar. Tô te mandando com antecedência pra garantir a minha participação. Que legal. É muito fã do Batistão, né? E que bom que deu certo aqui de colocar a mensagem dele no ar. Mais um ouvinte falando. Ô, boa tarde, Batista. Tô passando aqui, ó, eu sou a esposa do Nelson e tô mandando pra você um feliz aniversário com muita saúde e que você continue sempre alegre, alegrando nossa vida no rádio aqui. Porque o Nelson adora escutar você gritar pra fora. Mal. Ô, Batistão, tudo bem? Boa tarde. Aqui é Nelson do Chapadão, sou filho do Costinha, da Rádio Cultura. E tô ligando para você, desejando os parabéns, muitas felicidades. E estamos aqui curtindo o programa, na boa. Um abraço para você, pro Júlio, pro Lupe, pro Marquinho, pro CH e pro Tigrão. E parabéns! E nós dois aqui vamos mandar para você feliz aniversário. Feliz aniversário. Muito bom. Deus te abençoe. Tchau. Ô, Batistão, o mal. Qual que é a origem do mal? É a origem do mal. Essas nomenclaturas, né, que elas vão saindo assim do nada. É igual quando jogava o Luizão, né? Eu chamava ele de o cavalo de raça, o andaluz. E esse é ele. Muitas pessoas perguntam como que nasceu esse é ele. Eu sempre gostei de narrar o gol e falar algumas palavras assim, né, diferentes e tal. E eu narrei um gol do Luizão lá em Porto Alegre e eu falei Luizão, né, não falava repetidas vezes o nome. E eu falava Luizão. E naquele momento, todo narrador faz isso, né? Ele está narrando, mas o cérebro, a parte do cérebro criativa, está pensando em algo que ele vai falar na frente. Todo narrador é assim, porque senão você não consegue verbalizar aquilo que está no pensamento. Só que não vinha nada na cabeça. Aí eu repeti uma vez mais o nome do Luizão. Luizão! Aí não vinha nada. Eu de novo, Luizão! Falei, eu não posso ficar repetindo o nome do cara aqui eternamente. E aí, eu falei, Luizão, é ele. Aí não veio nada, é ele. Aí repeti mais uma vez, é ele. É ele. E aí não veio nada, eu falei, é o autor do gol. Muito bom. E aí nasceu esse é ele. Então esse mal, ele nasceu exatamente assim, do nada, né? Em algum jogador que tenha chutado uma bola de maneira errada, foi pra fora. E aí eu comecei a falar isso em todas as transmissões. Não sei quem foi o pai da matéria aí, mas pegou uma vinheta, essa que tem aí, né? Que de vez em quando o Alexandre... Olha lá. Aí começaram a colocar essa vinheta aí, seguindo do meu mal. Então é assim que nasceu o mal, não lembro nem quando é que aconteceu isso. Do é ele eu lembro. Mas essa do mal eu não lembro com qual jogador e que jogo foi. Pô, falaram aqui que a origem do mal foi quando o anjo caiu do céu, mas não é esse mal não, pô. Não, é o mal da vinheta. Essa aí é uma outra história. Essa aí deixa é pra bem lá. longa, hein? Deixa pra lá isso aí. Começar a falar aqui não acaba. Tá louco. Deixa isso aí pra lá. Vamos lá, mais milhares de ouvintes. Carlos Batista, aqui é o Almir Gabriel do Taquaral. Eu lhe desejo feliz aniversário, muita saúde e muita sorte que você merece.
Aí, muito bom. Mais um Muito bom, muito obrigado. Curto e grosso. Boa noite, Júlio. Boa noite, Batista e toda a equipe. Batista, quero te parabenizar por você ser um dos ícones do rádio e ser uma das pessoas que mantém o rádio vivo. Apesar dessa globalização, dessa informática, tudo avançando, você é um dos responsáveis para nunca deixar o rádio morrer. E eu sou apaixonado ao carro do som passando. E eu que sou um cara apaixonado pelo rádio, eu tenho 12 rádios no meu acervo de antiguidades. E você tem muitos fãs e o fã sabe o que diz. Hoje é seu dia e o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Aqui é o Jonas de Jesus. Parabéns, Batista. Pô, muito obrigado, Jonas de Jesus, né, que tem tiradas ótimas, participando, e o carro do som lá, né, fazendo barulho e sujando a participação, o som dele. Às vezes acontece também na minha casa, sempre passam uns vendedores, tem um que passa aqui que é o carro do óleo. Eu nunca entendi direito o que esse carro faz, mas ele passa óleo, óleo, óleo. É um alto-falante com um som estridente e o cara fala isso, né? Óleo, óleo, é o carro do óleo que tá passando, é óleo. Que tipo de óleo é esse, né? Nunca tive a curiosidade de ver, mas são os carros de som esparramados pela cidade. Outro dia... Eu tava ali na Zé Gabeta, você sabe bem onde é? Fazendo lá uma onde visitinha. você jogava futebol, ali no canteiro central da Zé Gabeta, Isso. Aquele menino, né, com barriguinha de rã, perninhas de graveto. Talento incomensurável. Punha a bola onde queria. Certa vez, batendo um pênalti, foi tão no ângulo que a bola não caiu. Ela entrou tão próxima da forquilha, do ângulo de 90 graus, e foi tão bem colocada que ela parou na rede. Ela chegou colocadinha e parou. Aí o goleiro subia e dava aquele tapinha assim para devolvê-la para o campo de jogo. Mas eu tava ali outro dia, agora recente, e passou um desses carros de som aí, e o que mais me impressionou foi a riqueza literária e a concordância correta. E era uma vinheta, o cara só dirigindo, 2 falantões assim, daqueles que eu vou falar pra você um negócio. Aí ele falava assim, a música, ou a vinheta, ou o jingle, ele dizia assim: 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo é 10 real, 30 ovo... E ele parou na frente da casa da minha mãe. E aí eu saí, quando eu abri a porta, que estava fechado, estava um pouco frio, aí entrou aquilo no meu cérebro, assim, pelo meu tímpano adentro, e o cara falava assim: 30 ovo é 10 real, 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 não parava. Aí eu falei: quanto que você tem de ovo aí? Até umas 80 dúzia, dá tudo aqui. E para, desliga o som, por favor. Eu tô vendo um joguinho aqui, eu não consigo me concentrar. Aí ele entregou o ovo, eu passei o cartão. A música é boa, a música é chiclete. 30 ovo é 10 real. Verdade. Cara, impressionante o que aquilo incomoda. Só que é o seguinte, é o marketing dele. Sim. E ele vendeu a perua inteira de ovo pra mim, pelo menos pra eu me livrar do jingle. Mais um no ar. Boa tarde, Júlio, Batista, Tiglão, CH, Gleger, aqui é os Dias de Barão. Então, falando sobre ainda aquele jogo do CRB, poxa, eu ainda falei assim, comentei aqui, falei: nossa, olha aí que cagada que o cara tá fazendo. Entendeu? O Paulista estava fazendo. Tudo bem, fez cagada, tudo bem. Só que é o seguinte, é um serviço bom dele, gosto dele ainda, mas só que é o seguinte, ele tem que esquecer esse Maxwell aí e prestar atenção. Esquecer esse Tony, senão o futuro dele tá liquidado. E outra, sobre as narrações do Batista, pelo amor de Deus, sem palavra.
Todas as narrações dele são excelentes. Sou fã, número 1 dele. Beleza, gente? Boa tarde, valeu. Valeu, muito obrigado. Mais um. Alô, amigos da Bandeirante Esportiva. Falando é Carlos Roberto Ribeiro, morador da Vila Manuel Padre de Nóbrega. Gente, como será que o pessoal pode complicar tanto para se pegar um ingresso? No jogo passado que tentei e não consegui. Toda hora que dava no final, para finalizar, para comprar, dava problema. Muita burocracia, gente. Agora, pro jogo de amanhã eu consegui. Mas muita gente como eu, que assim já tem uma certa idade, não é tão atualizado nos computadores como essa juventude nova hoje, não consegue pegar. Eu, tudo bem, tive auxílio do pessoal, da minha filha, e consegui. Mas é muita burocracia. Não custava nada, o pessoal tem uma bilheteria lá com distanciamento, venderia o ingresso bem mais fácil, seria tudo mais tranquilo, né? Gente, por isso que cada dia mais o povo se afasta dos estádios, né? Se não fosse já os problemas que tem de preço caro, mal acomodação, violência no estádio, aí nessa burocracia para comprar, vamos melhorar isso aí, gente. Dá um alô lá para poder melhorar isso aí, tá bom? Carlos Roberto Ribeiro, Nóbrega, bugrino da pele até osso. Abraço para vocês todos. Muito obrigado. Olha, eu me conscientizei uma vez, nós estávamos fazendo uma promoção onde a participação do ouvinte era pelo Instagram. Aí um ouvinte me mandou uma mensagem, falou: Batista, você está fazendo aí promoção, aí tem que participar pelo Instagram. Eu nem sei o que é Instagram, pô. Então, às vezes, a gente comete esse erro. Os organizadores dos jogos também. Então, como a tecnologia está muito presente, essas ferramentas modernas, redes sociais, então a gente fica com a sensação de que todos estão nas redes sociais. E não é verdade. O número é muito pequeno, a imensa maioria não está. E aí ouve o rádio no próprio rádio mesmo, não acessa computador, gostaria de comprar um ingresso, mas lá na bilheteria. Então, tomando todos os devidos cuidados sanitários, o ouvinte está com toda razão. Deveria ter aberto lá, ainda que fosse uma única bilheteria. Quem tiver possibilidade de comprar pela internet, compra. É muito mais fácil, é mais rápido. Quem não tiver possibilidade de comprar, abra lá uma bilheteria para atender aqueles que não têm essa facilidade de mexer na internet. Então, às vezes, a gente comete esse erro, sabe? Começa a mexer nesse negócio aí, eletrônico e tal, e acha que todo mundo está. E não é verdade. Então, isso é uma das maiores imbecilidades do mundo, Batista. Esse tipo de procedimento. De superestimar a informatização da população, sobretudo aquela de meia idade para frente. É uma imbecilidade. E imbecilidade estratégica também do ponto de vista sanitário. Os caras estão ficando aglomerados. O índice de quem está usando máscara durante o jogo em alguns estádios é de abaixo de 10%. Eu estou acompanhando isso muito de perto. A cada 10 torcedores, a gente vê no máximo em alguns estádios, 1 de máscara. E o que existiria de risco maior do que esse? De estar o bilheteiro para o lado de dentro de máscara. O torcedor do lado de fora de máscara. Como ele vai ao caixa do supermercado, da farmácia, do cinema. O que existe? Não, mas vende pela internet, assim e tal. Pô, está privando no perfil de torcedor de futebol 50% no mínimo. E vou te dizer mais uma, e eu conheço muita gente assim, mas muita gente, dentro da minha família, dentro do meu círculo de amizades, que tem Facebook, que é uma ferramenta muito fácil, alguém baixa lá para ele e tal, fala, para você escrever uns negócios aí, acompanhar, você vai ter uns amigos, ele consegue, não, eu estou das redes sociais, mas ele não consegue ligar o computador ou o celular e acessar um portal de venda online de ingresso ou de qualquer produto
e fechar essa venda com o número de cartão de crédito, com todas aquelas passagens e confirmação e etc, etc. Ele não consegue nem preencher o cadastro. E às vezes ele é usuário de rede social. Ele não é completamente alienado com relação ao mundo digital, à cibernética. Mas nem esse cara que já tem rede social consegue comprar um ingresso. Eu outro dia estava agendando a minha segunda dose de vacina no portal da Prefeitura de Valinhos. É tão complicado, mas a primeira eu consegui. A segunda estava tão complicado, eles mexeram tanto, e vai aqui a crítica, que eu peguei o carro, fui lá e agendei pessoalmente na Secretaria da Saúde. Falei, não dá para fazer pelo site. É muito complicado, cai toda hora, a gente tem que ficar repetindo dados, e talvez seja mais simples fazer esse cadastro, e eu mexo alguma coisa. Eu aqui faço compras pela internet de muita coisa, mas é um grande equívoco, é superestimar demais a quantidade de usuários que dominem o assunto. E aí se perde dinheiro e se priva o torcedor de comprar um ingresso, de ver o seu time de coração, por conta de uma atitude sanitária insana, que não expõe absolutamente nada e é menos de 0,1% de risco com relação àquilo que vai acontecer com o cara que comprou pela internet e fica se esfregando lá dentro do campo. Isso não é uma crítica ao Guarani, mas ao protocolo do futebol brasileiro em geral. Só uma informação, eu recebi algumas mensagens dos aficionados que estão acompanhando a Fórmula 1 na Band sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A Band tem feito um trabalho excepcional, uma cobertura muito diferenciada, colocando inclusive o telespectador dentro do círculo da Fórmula 1 e até transmitindo treinos. Então tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos e o treino é no sábado, exatamente, né? Começando um pouco mais cedo, o jogo da Série C é 17 horas e a transmissão da Fórmula 1 é 16h30. Então só uma informação, torcedores da Fórmula 1, pessoas que estão acompanhando, estavam preocupadas se a Band vai transmitir a Série C e vai cortar a Fórmula 1. Não tem Série C no sábado. Não terá transmissão sábado, 17 horas da Série C, por causa exatamente da Fórmula 1. Então, em rede nacional, a Fórmula 1 tem prioridade e não teremos no sábado, 5 da tarde, o jogo da Série C, que volta no outro sábado. Nesse sábado não teremos a Série C, teremos Fórmula 1, mas no outro sábado, aí sim, a Série C estará de volta às 5 da tarde na tela da Band. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Wilson de Março. Boa noite. O Tigão foi muito feliz no pronunciamento dele a respeito das eleições da Ponte Preta. Por que o presidente não dá uma entrevista pública, presencial, dando nome aos bois, explicando certinho, permitindo que alguém faça uma réplica, uma tréplica em relação a esse assunto, que está muito obscuro, como tudo na Ponte Preta sempre foi. Acredito que a democracia não é assim que funciona. Alguém está levando vantagem nessa... tolhendo esses conselheiros de votarem. Um abraço, Wilson de Março. Valeu, Wilson, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio. Aqui é o Toninho de Sumaré. Amanhã eu vou torcer pro Guarani e o Confiança empatar. Assim os dois morrem abraçados. Boa noite. Valeu, Toninho, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. É o Itamar do Jardim Rossim. É para o Carlos Batista. Carlos Batista, estou sabendo do seu aniversário. Quero te parabenizar e pedir a Deus para que ilumine você, Batista. Que você continue nos trazendo alegria através das suas narrações, dos seus comentários, para o respeito que você tem com os ouvintes. Batista,
você é demais. Você é o iluminado. Boa noite, Batista. Abraço. Muito obrigado. Boa noite, amigos da Band. Aqui quem está falando é o Carlinho Japonês. Eu gostaria, nesse dia especial, no dia 21 de outubro, fazer uma homenagem ao nosso Batistão. Batistão de tantas lutas, tantas glórias, tantas dificuldades, caminhos realmente que vão por aí, enfrentando muitas coisas, com muita sabedoria. Eu gostaria de passar um versículo para ele, o qual diz assim, Isaías 58:11, fala assim: e o Senhor te guiará continuadamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Batistão, desse amigo seu, o Carlinho Japonês, aquele abraço, feliz aniversário, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Saiu meio diferente aí, mas muito obrigado, Carlinho Japonês. Muito obrigado aí pelo versículo, tá bom? Boa tarde, meus amigos da Bandeirantes Esportiva. Aqui é o Gilson Medeiros, bugrino da pele até o osso. Hoje, um especial para o meu ídolo, Carlos Batista, a origem. Desejar um feliz aniversário para ele, que Deus o ilumine, o abençoe e continue dando muita saúde, muita felicidade, e que ele continue por muitos anos aí emocionando toda a torcida bugrina a cada gol que ele narra. Grande abraço, Batistão! Opa, muito obrigado, hein? Tem voz de locutor. Olá, boa tarde. É Janilce Souza, Campinas, bugrina, muito bugrina. E aí, CH, você não vai falar, aê, Batista, o ser humano nasceu para ser feliz? Falou, eu uso muito essa frase, tá? Eu acho que realmente o ser humano nasceu para ser muito feliz. Batista, saúde, felicidade, sorriso de uma ponta da orelha até a outra, tá? Desejo tudo de bom para você, de coração. Abraço. Perdi o nome dela, Júlio. Qual é o nome? Também que o Alexandre só vai verificar aqui, mas ela perdeu o CH, né? Como é que é? Olá, boa tarde. É Janilce Souza. É Janice, né? Janice ou Janilce? Janilce. Janilce. Isso. Que a minha primeira professora se chamava Janice. Janice. Não entendi se é Janice ou mas acho se que não é Janilce. ela, não, né? É? Não deve ser a professora, não. Não, claro que não. Caramba. Que isso, sem chance. Mas... Janilce, um beijo pra você. Muito obrigado, hein? Boa noite a todos. Aqui é o Rogério Bugrino. Carlos Batista tem razão. Por exemplo, se o Avaí perder nessa rodada e o Guarani ganhar amanhã do Confiança, a diferença volta para 1 ponto. E 1 ponto para essa Super Série B é nada. Tudo pode acontecer. Os últimos estão desesperados para não cair e os de cima estão desesperados para subir. É uma Série B diferenciada. Sou o Ivo aqui da Flórida. Eu tô deixando o áudio porque eu tô dirigindo. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Vamos começar a secar o Vitória aí, porque se o Vitória bater o jogo agora seguinte e a 32 pontos, a Ponte Preta pode começar a jogar bola. Senão não vai ter chance não, viu? Aí nós estamos lascados. Boa noite para todos. Aqui é o Manuel do Botafogo. E parabéns, Batista. Estamos aqui num bar aqui tomando todas em sua homenagem. E para completar a festa, só falta você chegar e pagar a conta, tá bom? Felicidades. Sensacional, hein? Que presentaço. Eles bebem e eu pago a conta. Sensacional. Boa noite aos amigos da Band Campinas. Gostaria de desejar aqui ao Batista, grande amigo,
muita saúde, muita sorte e muito sucesso. Que ele seja feliz sempre, tá? E quanto ao Guarani, que todo mundo sabe, eu sou bugrino de coração, a única coisa que eu acho que foi feita uma pequena injustiça com o Ludic, né? Eu acho que ele estava melhorando jogo a jogo e de repente começou a se colocar o Diogo, mas eu acho que tinha que privilegiar a prata da casa. E cada jogo ele estava mais agudo lá na frente. Agradeço, obrigado a todos. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Boa noite, Júlio, pessoal da Band. Hoje é um dia especial entre vocês aí, né? Essa equipe aí maravilhosa. Queria desejar ao Batista muita saúde e felicidades, porque o ser humano nasceu para ser feliz, Batista. Aí! Alô, alô, José Carlos Batista, aniversariante do dia. Parabéns pra você, parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade. Receba abraços internacionais que vão aqui de Rhode Island, Estados Unidos. Abraços meus a Gildo, da Lourdes, da Júlia, nossa filha, e até do Raja, nosso pastor alemão, que também faz parte da família. Verdade. Todos nós desta casa desejamos a você toda a felicidade deste mundo, todas as bênçãos do céu. Você é maravilhoso, merece tudo de bom desta vida. Espero que já esteja comemorando bastante hoje, que é uma data muito, muito importante. E você tem que comemorar bastante, que hoje você é o dono do dia, ok? Muita felicidade para você. Agora tá completo, Batistão. O Agildo agora completou ele, né? Só faltava ele. Aliás, Batista, assim como no aniversário do Tigrão, eu não consegui colocar 1/3 das mensagens. Tinha muita mensagem. A gente precisaria aqui ficar até umas 10 horas da noite. Se quiser, eu fico pra colocar todas as mensagens, mas não vai dar, não vai ter como, né? Então aqui eu passo todo o pedido de desculpas aqui pros nossos ouvintes, mas passo pra você ter dimensão, pouquinho, né, da ideia dessa dimensão do que você representa pra todo mundo que diariamente escuta aqui o Bandeirantes Esportiva, viu, Saber? Fico muito feliz, né? Um carinho enorme e infelizmente não conseguimos atender aí nem 1/3 daqueles que mandaram mensagem, mas fica a minha eterna gratidão de coração por você ter tirado um tempinho para mandar a mensagem. Fica a intenção, fica o carinho mesmo que a sua mensagem não tenha ido pro ar, mas fiquei muito feliz mesmo com o número de mensagens. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. E é nesse clima aqui que a gente encerra o Bandeirantes Esportiva de hoje, porque na sequência tem Esporte em Debate. Sobe o som, Alexandre Almeida. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo.